Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizado. Eu sou o William Jacob e vou comentar nesse vídeo um trecho da participação de Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, partido de extrema esquerda, aliado de Lula, que foi convidado pelo Monark para participar lá do Monark Talks, que é um podcast dele que saiu do Flow. Mas antes de trazer aqui o vídeo, trazer também algumas reflexões, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal Politizando, ative as notificações, que é o sininho aí para que você seja informado sempre que a gente publicar um vídeo novo. Se assistir e gostar, deixa o like, se não gostar, dislike, comenta, compartilha. E nós temos também, eu acabo esquecendo de avisar aqui, o espaço para quem quiser se tornar membro do canal. A partir de R$ 1,99 você pode colaborar aí mensal com o nosso trabalho aqui, fortalecendo. Pessoal, então é o seguinte, o Rui Costa Pimenta, que é do PCO, é o partido que tem alguns militantes aí, que no ano passado, em protestos pelo Fora Bolsonaro, alguns militantes agrediram militantes do PDT. Só para lembrar dessa parte que eu acho importante. E aí o Rui Costa foi lá no Monark Talks e falou algo importante sobre esses 40% que o Lula tem aí em algumas pesquisas. O Tatu no Toco, sempre ele, um perfil que eu adoro no Twitter, também aqui no YouTube, ele postou um corte que eu vou utilizar aqui para fazer o react e vou também deixar o link no comentário fixo para quem quiser acessá-lo por lá. Vamos ver aqui o que ele fala. E ele faz um alerta no final aqui que é importante para a gente entender, porque apesar de algumas divergências, nesse ponto aqui ele tem razão. O Lula estaria com 40 agora. Se ele tem tudo isso, era pra gente ver uma manifestação. Eu não sei se saiu o áudio aí, mas ele falou que o Lula tá com 40 na média das pesquisas agora. Aí o Monark vai indagar uma outra coisa. Ação popular, física, grande também pra ele. Não, mas em vários lugares tem. Em vários lugares tem isso aí. Eu não vejo, pode ser que a mídia esteja não me entregando essas informações, mas eu não vejo tanto, entendeu? Eu não vejo tanto. É possível, porque eu conheço a atividade da campanha do Lula mais de perto do que você. Claro. Não, ele tem essa popularidade, é grande, mas acontece o seguinte, não é uma coisa consolidada. Aqui está o ponto. O que ele vai falar aqui, eu vou trazer daqui a pouco, é o que algumas pesquisas mostram, quando faz algumas perguntas ali mais específicas sobre o motivo dos votos em Lula, o motivo dos votos em Bolsonaro. Então, muito atento a essa parte que ele vai falar aqui. O voto do Bolsonaro que aparece é um voto bem consolidado. O pessoal tem convicção de que o Bolsonaro é a única alternativa. É mais consolidado que o do Lula, mas o Bolsonaro tem uma gordurinha também ali que tá com ele só pela rejeição que tem ao Lula e enxerga nele a melhor possibilidade de não deixar o Lula voltar. O Lula, uma parte do voto do Lula é também consolidado, talvez até maior do que a do Bolsonaro. Mas uma parte desses 40% é um voto flutuante. Um voto contra o Bolsonaro? Ou um voto... Contra o Bolsonaro. O sol tem o Lula é bom, ninguém está falando mal dele. Mas se amanhã, por exemplo, começarem a aparecer notícias contra o Lula, tá? Se aparecer algum escândalo, alguma coisa do gênero, esse voto tende a mudar. Bom, pessoal, e o que ele falou aqui não tem que ser nenhum cientista político, nenhum grande estudioso para, enfim, concordar, não. Basta você conversar com muitas pessoas. Que, olha, tem muita gente tapando o nariz aí, falando, vou com o Lula mesmo, só porque eu odeio Bolsonaro. Então o Lula tem 40% em algumas pesquisas, 39%, 45%, 46%, tem para todo gosto. Mas, quando algumas aprofundam, eu falo assim, por que você vota no Lula? Tem quem gosta, ele tem uma parte consolidada que é preciso respeitar. O Rui Costa falou ali, é certo, tem uma parte que é consolidada que eu também acho que é até maior do que a de Bolsonaro. Só que tem muita gente, e baseado em algumas pesquisas, a gente percebe que aí é em torno de uns 13% até 16%, que tá com o Lula só porque odeia Bolsonaro. Então muita gente avalia que o eleitor, digamos assim, fiel ao Lula deve girar em torno de 30%, um pouco mais ou um pouco menos. E Bolsonaro também tem uma parte que está com ele porque odeia o Lula.
já não aguenta mais combustível nesse preço, inflação, enfim, é uma tragédia. Por último agora, né, Bolsonaro e Paulo Guedes querendo que há um congelamento dos preços por parte dos donos do supermercado, quem está aí na cadeia, né, da produção de alimentos também. É um negócio assim surreal. Em vez deles fazerem alguma coisa para mudar essa estrutura perversa no Brasil, né, incentivar estoque regulador, fazer ali uma política de preço na Petrobras que não puna o povo, mas que, né, consiga sim mandar lucros para os acionistas, porque eles são investidores e esperam isso. Então, em vez de ter medidas nesse sentido para combater a inflação, né, inflação em que parte dela, uma pequena parte, vem por conta do cenário externo, ok, mas grande parte é por conta da irresponsabilidade de um governo que não funciona onde deveria funcionar. Então, Bolsonaro está, sim, muito desgastado junto aos seus eleitores. Então, tem muita gente também tapando o nariz aí, falando que vota nele porque odeia o Lula. E as pesquisas mostram que esse eleitor deve girar em torno assim, de 8% a 9%, esse eleitor flutuante do Bolsonaro. Como ele tem ali entre 27% e 35%, muitos estimam que Bolsonaro deve ter entre 20% e 22% do eleitor, digamos assim, que seria mais fiel. Então, se você coloca aqui 22% do Bolsonaro com mais 30% do Lula, você tem ainda 48% de eleitores que ou já rejeitam os dois de imediato, né, e segundo algumas pesquisas, giraria em torno de 25% a 30%, mas se você soma esses votos flutuantes dos dois, você poderia ter aqui entre 45% e 50% de eleitores que estariam dispostos a votar numa alternativa. E aí a gente vai para aquela questão até de ter uma eleição, quem sabe, tripolar. Numa eleição em que 3 nomes se distanciam dos outros, como aconteceu em 2014, com a Dilma Aécio e Marina Silva. A quarta colocada, que foi a Luciana Genro do PSOL, ficou com 1,55%. E a Marina, que ficou em terceiro, teve mais de 20%. E aí, nesse ano, como nós temos um cenário em que Lula e Bolsonaro lideram a rejeição, você pode ver uma alternativa crescendo e passando confiança para o eleitor de que votando nessa alternativa você tire os dois. Porque tem muita gente agora assim, vota no Lula para tirar Bolsonaro, vota no Bolsonaro para não deixar o Lula voltar. Mas se uma alternativa de fato se firmar e tem tempo para isso, quando de fato a campanha começar, eu acho que o povo vai se antenar para o que está acontecendo, aí você pode ter essa alternativa, né, mostrando para a sociedade a importância de superar o presente sem voltar ao passado, da gente se livrar, né, no sentido político da palavra, de Lula e de Bolsonaro e ajudar o Brasil a ter um pouco mais de paz a partir de 2023. Paz que, na minha opinião, nós não teremos se Bolsonaro for eleito e nem se Lula for eleito. Não estou falando aqui de que nós teremos guerra, né, pessoas brigando nas ruas, não. Eu estou falando paz nas famílias, na sociedade, no trabalho. E o Brasil precisa disso e a gente tem que torcer para o povo, de fato, compreender a necessidade de superar esse momento, que não é só uma questão de superar nomes, é bom reforçar isso aqui no final desse vídeo. É superar o modelo econômico, é superar essa forma de se fazer política no Brasil que está fracassada. Entra governo, sai governo, você muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, mas a estrutura se mantém ou até é aprimorada para beneficiar quem já é muito beneficiado. Enfim, então não pode se contentar e achar que um governo, para se dizer preocupado com o povo, deve ser aquele que pega programas sociais, aí muda o nome, passa para Bolsa Família, dá uma turbinada importante e aí alivia, ameniza um pouco o sofrimento. Aí de repente vem outro, dá uma outra turbinada importante, muda de nome, agora passa para Auxílio Brasil e aí vai achar que é esse tipo de política que vai transformar o nosso país? Não vai. Isso alivia, isso ameniza, tem a sua importância. Mas é importante também mudar o modelo econômico, que coloque o povo que trabalha, o povo que produz e que tenha um olhar diferente do que a gente tem observado aí nas últimas décadas. Então, esse é o apelo que eu faço aqui em praticamente todos os vídeos que eu falo de pesquisa, que é da gente não votar em nomes, mas votar em ideias. Se você acha que a ideia que o Lula representa, embora ele não se comprometa com muitas coisas, fala uma coisa, desfaz, aí o outro vem e desmente, fala que não é bem assim, que entenderam errado. Ou se você gosta da ideia de Bolsonaro, né, se é que dá para dizer que Bolsonaro representa alguma ideia do ponto de vista de transformação, ok. Mas olhe para os outros candidatos, olhe para o Ciro, olhe para Simone Tebet, olhe para o Janones, para Vera Lúcia, enfim, nós teremos opções nessas eleições e não podemos aceitar a imposição, né, que essa semana Eduardo Bolsonaro postou que
Quem fala que não é nem Lula nem Bolsonaro é Lula. Mas aí lulistas falam que quem fala nem Lula nem Bolsonaro é Bolsonaro. Então não caiam nessa. Não aceitem esse tipo de provocação e de pressão, porque tudo que eles querem é manter a polarização. E tudo que o Brasil não precisa é desse tipo de polarização. Por isso, vamos insistir até o fim numa alternativa para que o Brasil supere Bolsonaro sem necessariamente ter que voltar num passado que, na minha opinião, ajudou a gerar esse presente que vivemos. Bom, pessoal, então é isso. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal. Até mais.